Estamos de volta com o nosso Vida e Saúde hoje, falando sobre depressão, um assunto que está popular. A depressão tinha-se a previsão de que em 2020 seria a doença mais incapacitante. Eu acho que seria talvez... a segunda do mundo até 2020. Olha e só. agora a projeção da Organização Mundial da Saúde é que 2030, se o mundo chegar lá, né, vai ser a primeira doença do mundo. Não a que mais mata, mas a mais frequente, está avançando na sociedade a depressão. Afeta a pessoa, afeta a família, afeta financeiramente, é alguém deixando de contribuir, de produzir, de ganhar ali o seu salário. É triste, é difícil. Agora, a gente falou bastante sobre causa, doutor César, e deu uma pincelada no que é a depressão, mas tem sintomas bem clássicos, né, que definem Sim. se a pessoa está com depressão. Tem sintoma bem clássico. Então, como eu falei para vocês de casa, tem que ter dois sintomas básicos da depressão. Um é a tristeza que não passa, porque por isso que a depressão é diferente de tristeza. Tristeza normal, você fica triste 2, 3 dias, fica bem jururu, como se diz, e depois você melhora, né? Já a depressão não, você tem que ter a tristeza que não passa por pelo menos 2 semanas, a tristeza é importante. Segundo lugar, perda de prazer nas coisas que dava prazer, que você tinha satisfação, se alimentar, passear, ter sexo no seu casamento, enfim, coisas boas que você não quer mais saber. E junto disso vem outros sintomas, a insônia, que geralmente na depressão é a chamada insônia, porque existe a insônia inicial, a insônia intermitente, a insônia terminal. A inicial é aquela que você deita, custa pegar no sono. A insônia intermitente é aquela que você dorme, acorda, dorme, acorda. E a insônia terminal é aquela que você deita, dorme, mas 2 da madrugada, 3, acorda e não consegue dormir mais. Essa é a mais comum na depressão. Por quê? Porque a pessoa deprimida está tão para baixo, tão sem energia, outro sintoma, né? Sensação de fadiga, que ela não tem condições de funcionar. Então ela acorda de madrugada e pensa assim, como é que eu vou conseguir levantar da cama? Não vou conseguir enfrentar um novo dia. Então, repetindo, tristeza que não passa, perda de prazer nas coisas que dá prazer, a insônia, ou tem pessoas que têm depressão, que têm hipersônia, que ou seja, dorme demais, né? Que é uma forma também de estar fugindo da sua dor. Tem sentimento de culpa, pensamento de autodesvalor, eu não sirvo. Os pensamentos mais comuns das pessoas deprimidas, Teru, são assim, eu sou um peso para os outros, a vida não faz sentido, por que Deus não me leva, eu atrapalho a vida dos outros. Então, essa predominância de pensamentos ruins, negativos, autodepreciadores, a pessoa pode ter, o que é diferente a pessoa deprimida, algumas vão ter ideias de morte, mas é por que Deus não me leva, mas eu não quero me matar. Então, esse é um tipo de sofrimento, né? Agora, tem pessoas com depressão, vão ficando com depressão grave, que elas começam a desenvolver uma ideia suicida, né? Então, elas pensam, sim, por que a pessoa deprimida grave pensa em suicídio? Porque ela tem um negócio chamado desesperança. Quer dizer, no núcleo do pensamento depressivo está a desesperança. A pessoa ela sente que não tem saída do sofrimento dela, não tem jeito, não tem solução. Então, a única solução que ela encontra para lidar com a dor dela é matar a dor. E para matar a dor tem que matar a si mesma. Então, aí que ela pensa e elabora, né, a ideia suicida. Agora, existem tipos de depressão, doutor César? Tem gente que tem essa depressão, tem aí essa disfunção, né? Não consegue agir. Tem gente que já fica um pouquinho mais grave e tem gente que já vai nessa mais profunda mesmo. Tem vários tipos de depressão. Então, você tem a depressão chamada depressão clínica, né? A depressão clássica, desses sintomas que eu falei. Ela pode ser leve, moderada ou grave ou severa. Tem depressão que é sazonal, depressão sazonal, alguns países que têm um inverno muito longo, né? Pessoas já são mais meio melancólicas, então não tem sol, está tudo nublado, tudo cinza, isso favorece nesse período do ano para a pessoa ficar mais deprimida do que no tempo que tem sol e tal. Aqui no Brasil, talvez as estações chuvosas, né? Exatamente. Outro tipo de depressão é chamada depressão pós-parto. Né? As mães que ganham bebê e que assim que ganhou o bebê, elas não conseguem administrar, não conseguem cuidar daquela criança, é uma depressão que vem após o parto aí. Também existe a depressão chamada distimia.
Distimia é aquela pessoa que cronicamente, desde sempre, ela está meio triste, meio para baixo, não vai dar certo, não vou conseguir, ai, que peso é a vida. Ela tem a lente com que elas enxergam a realidade, a vida, é uma lente nublada, é uma lente triste, né? Tem também a depressão psicótica. A depressão psicótica é quando a pessoa fica triste, parada, desanimada, apática e sai da realidade. Então, ela tem delírio, ela tem alucinação, aí tem que ter um tipo de medicação específica para esse tipo de problema. E, por último, tem a depressão da doença bipolar, né? O transtorno afetivo bipolar, o TAB, ele tem a fase eufórica, a pessoa está super, mega acelerada e depois ela entra numa fase depressiva, né? Não necessariamente após, então é a depressão do transtorno bipolar. Nenhum desses tipos é bom, é gostoso, a gente está tratando aqui, nenhum é fraco o suficiente para não merecer a nossa atenção, o nosso cuidado. E muitas vezes a depressão exige aí um tratamento com medicamentos. Só que eu quero entender, doutor César, vem para cá me explicar para nossos amigos aqui de casa, como é que funciona a conexão dos nossos neurônios, os nossos neurotransmissores. O senhor falou que eles ficam circulando no cérebro. Sim, vamos pensar o seguinte, primeiro, Deus fez o nosso corpo com células diferentes para órgãos diferentes. Então, a célula da pele é diferente da célula do estômago. A do estômago é diferente da do pulmão. A do pulmão é diferente da do cérebro. Então, e cada uma tem um nome, né? Você tem o osteoblasto, que é do osso. Enfim, você tem os hepatócitos, que é uma célula do fígado, né? Então, no nosso cérebro, as células se chamam neurônios. Então, tem bilhões de neurônios que fazem uma rede de comunicação maravilhosa em nosso cérebro. Então, essa imagem aqui, ela mostra isso aqui, que parece um fonezinho de ouvido, né? Isso aqui é um neurônio, essa célula aqui, ó. Aumentado trilhões de vezes, aumentado, né, pra gente ver. Claro, milhões de vezes, né? É um neurônio. Esse neurônio, e aqui é um outro neurônio. Então, entre uma célula nervosa e outra, existe uma comunicação. Esse espaço aqui entre o neurônio e outro chama-se sinapse, né? Ou fenda sináptica, aqui. Então, quando você pensa, por exemplo, ou você tem uma emoção, o que acontece? É o que eu falei, o cérebro funciona com química e com eletricidade. Então, o pensamento, ele é químico também, né? Então, você tem uma onda de química, eletricidade, que vem dessa célula nervosa, passa para a próxima, passa para a próxima, passa para a próxima, então faz aquela rede, né? Aquela rede network, né? de química, eletricidade, e você consegue pensar e você consegue sentir. Então, tipo assim, você aí agora está pensando que o semestre letivo está chegando ao fim e você quer ir para a praia não, que agora vai estar frio, né? Quer ir para o campo com as crianças ou quer tirar umas férias, quer tirar um dia no parque. Esse pensamento me produz um tipo de sensação, uma esperança. E quando a gente pensa em alguma coisa, isso vai se tornando realidade no nosso corpo até. Sim, porque quando bom exemplo, Teru, então se você pensa, ai que bom, vai chegar as férias das crianças, eu vou tirar uns diazinhos, vou lá para a montanha, vou lá para o sítio e tal. Então, esse pensamento positivo, esse pensamento agradável, ele libera aqui na célula nervosa substâncias que são favorecedoras do bem-estar. A pessoa com depressão, ela não consegue ter a liberação dessa substância de maneira... Aí a ciência vai tentar explicar. Quer dizer, por exemplo, na depressão... Esse S aqui simbolizando serotonina. Serotonina. Serotonina é um neurotransmissor ligado geralmente à função da alegria, do bem-estar. Então, quer dizer, aqui no núcleo da célula nervosa tem um genes que produz o triptofano. Triptofano é aminoácido. Esse triptofano, ele é desdobrado, se transforma em serotonina, que é uma substância que vai fazer a transmissão cerebral. Então, quando você está muito alegre, você tem muita serotonina aqui, né?
Então, essa serotonina, ela sai daqui e vai para a próxima célula, tem uma transmissão aqui, chama-se neurotransmissão, né? Ela é transportada desta célula para o próximo receptor dessa célula aqui. Então, se você está com um pensamento alegre, uma coisa agradável, vem muita serotonina produzida, ela vem para cá, vai para a próxima célula, dessa vai para outra, né? A transmissão vai funcionando. Meu corpo fica até energizado de tanta alegria. Que alegria, que coisa boa que eu estou sentindo, né? Mas se você teve alguém que você amava morreu, você foi demitido do emprego, a pessoa que você mais amava está te enganando, te traindo, ou teu filho foi doente, foi hospitalizado, está amargurando teu coração. Então, há um problema aqui nessa serotonina, né? Aí os cientistas estão pensando, o que acontece na depressão? Será que é pouca serotonina? Será que é pouca serotonina que é produzida? Não, mas se não for pouca serotonina e está normal nessa pessoa, então será que essa serotonina não vem daqui para cá? Isso que eu ia perguntar, se de repente ela não está conseguindo É um transtorno passar. da transmissão? Pode ser, algumas pessoas sim, mas outras parece que não. Então uma terceira hipótese, então a primeira hipótese, pouca serotonina é produzida. Ótimo. Segunda hipótese, ela é produzida normal, mas não consegue passar daqui para cá. Terceira hipótese, ela é produzida normal, consegue passar daqui para cá, mas tem um problema na recepção dela aqui. Ela não entra bem nessa célula aqui. Então, pode ser um problema de produção, ou de transporte, ou de recepção. Agora, a ciência está verificando que isso aqui também é o modelo mais clássico para explicar a depressão, né? E, portanto, o efeito medicamentoso, que a gente vai falar já, mas estão verificando que isso aqui parece que não consegue explicar tudo, né? Tem estudos que mostram até que talvez o grande problema depressivo não seja problema ligado à serotonina. Aí já estão pensando em apoptose, que será que a pessoa que mantém muito tempo um pensamento melancólico, triste, depressivo, autodesvalorizador, será que ela faz com que algumas células morram mais rápido e aí ela não consegue ter a chamada neurogênese, que é a criação de novos neurônios para ela poder pensar melhor, funcionar melhor? É uma teoria, estão estudando isso aí agora. Na ciência, né? Olha que interessante, quanta coisa. Só que a gente tem aqui, doutor César, o mecanismo não, a gente tem a possibilidade, vocês como especialistas, pesquisadores, têm já tratado muitas pessoas com medicamentos. Aliás, eu queria saber se é só medicamento quando o assunto é depressão. Boa pergunta. É muito importante você de casa entender isso, de que eu sempre pensei, viu, Teru, quando eu ainda trabalhava em consultório e com os pacientes deprimidos, para mim sempre foi assim. Primeiro, a relação daquela pessoa com a fé dela, com Deus, né? Segundo, a psicoeducação, aprender a lidar com o seu sofrimento, né? A pessoa deprimida, ela precisa, assim que possível, né? Ela ir pensando que perda é essa que acontece na vida dela, o que essa perda atingiu na vida dela, será que ela foi uma pessoa que ao longo da vida sempre, porque tem pessoas deprimidas que se deprimem porque elas colocaram muitos anos da vida dela a expectativa de bem-estar interior e alguma coisa fora. Se alguém me abraça, se alguém me beija, se alguém me telefona, se alguém me diz que me ama, então me sinto bem. Se eu ganho muito dinheiro, eu tenho mais um carro, mais um apartamento, mais um sei lá o quê, então me sinto bem. Então esse é um perigo, né? Essas pessoas que construíram ao longo da vida a sua sensação de bem-estar naquilo que depende de fora, elas, em algum momento, quando perde essa coisa de fora, morreu a pessoa que você amava, você perdeu o dinheiro, foi à falência, então, pum, entra num buraco. E às vezes a gente tem dificuldade até de, parece óbvio, né, gente? Mas às vezes a gente tem dificuldade de conectar com essa causa, com onde a gente está colocando esse nosso valor, né, doutor? Exatamente. Então a pessoa, por isso que as pessoas chegam no consultório, eu estou tão deprimida, não sei o que está acontecendo, não sei porque que eu estou assim e tal. Então a gente vai juntar esse quebra-cabeça, né? Então, repetindo, para tratar a depressão, número 1, você e sua fé religiosa. Segundo, você, a psicoterapia, uma ajuda profissional para você sentar com um profissional treinado para tratar a depressão, que é psicólogo ou psiquiatra que trabalha com psicoterapia, para juntar esse quebra-cabeça, né? Por que eu estou tão triste? Da onde que vem essa tristeza? Como é que a minha forma de pensar afeta a minha forma de sentir? Então a gente vai trabalhar isso, é um aprendizado, é como uma aula, né? Cada sessão de psicoterapia no consultório do psicólogo é uma aula que você aprende
é tanto no sentido de você desabafar, como de você perceber, ele, o profissional, vai ajudar o deprimido a perceber que talvez a manutenção do pensamento derrotista, catastrófico, negativo, afeta a maneira como você se sente, né? Então, então é importante isso. Agora, o antidepressivo, aí ele entra, né, para entrar com... Então, o número 3 seria a medicação, né? Então, número 1, você e Deus. Número 2, a psicoterapia, aprendizar a lidar com a emoção, com o pensamento. Número 3, a medicação. Número 4, o apoio da família, né? Muito importante. Número 5, cuidado físico, a gente falou aqui, né? Alimentação natural, exercício físico. Aí, é interessante, doutor, que cada uma desses componentes de enfrentamento da depressão vai atuar no nosso cérebro, vai atuar no nosso organismo, tentando resolver essa questão aqui, seja ela como for. Os especialistas não têm absolutamente a resposta, talvez uma resposta que foi absoluta até ontem, né, doutor César? Hoje uma descoberta colocou isso em xeque. Sim. Mas o medicamento pode ser uma dessas soluções e tem ajudado muita gente a sair daquele buraco mais profundo. Sim. É verdade. Os antidepressivos, existem os antidepressivos mais antigos, né? Que é os antidepressivos, o tofranil, o anafranil, o triptanol, a amitriptilina, tem os mais antigos. Tem os antidepressivos mais modernos, chamado ISRS, inibidor seletivo de recrutação de serotonina, que aí entra fluoxetina, sertralina, né, escitalopram, citalopram, venlafaxina, que também mexe com a adrenalina. Então, antidepressivo é um medicamento que tem que ser prescrito por médico psiquiatra, não vai tomar remédio por conta própria, porque você não sabe, os mesmos remédios produzem resultados diferentes em pessoas diferentes. Tem um antidepressivo, por exemplo, uma pessoa com depressão vai tomar fluoxetina, 20 mg por dia, ela se sente bem depois de 30, 60 dias. Mas a outra pessoa com depressão até parecida não vai funcionar bem com fluoxetina. Então, cuidado com essa questão de que, minha amiga usou e vai ser bom para mim porque foi bom para ela. Cuidado, não necessariamente, né? Então, esse antidepressivo, de qual classe for, de qual família for, ele vai atuar tentando reparar aqui ou aqui ou aqui. Como é que funciona? Olha César? só, então o nome, né, o desses mais modernos, né, inibidor seletivo de recrutação da serotonina, ISRS, que é essa turma que eu falei, né, fluoxetina, sertralina e tal. O que eles fazem? Olha só, inibidor seletivo, ou seja, a serotonina vem para cá, tenta chegar na próxima célula para dar uma ligada na pessoa e ela ficar alegre, mas na depressão está funcionando mal. Então, o depressivo, ele faz com que exista mais concentração de serotonina aqui nessa área então da neurotransmissão. Ele vai tentar segurar mais tempo a serotonina aqui antes dela voltar e já ter feito a função dela. Porque... Então ela vem, faz essa função, transmite aqui o sentimento que ela quer e ela volta para cá, isso? Ela volta para aí, isso. Então tem a ver com esse negócio mesmo, de células que ficam mais tempo, menos tempo, talvez. Sim. E aí esses medicamentos têm atuado nesse sentido, de manter ela aqui mais um tempinho a mais aqui. Mais um tempinho, exatamente. Porque quanto mais essa é uma teoria, né? Tá. Quanto mais essa área do cérebro aqui está encharcada de serotonina, mais tempo, mais quantidade, melhor a pessoa vai se sentir. Agora, é importante entender que o mecanismo de ação do antidepressivo é diferente, por exemplo, de um tranquilizante. Né? Ok. Então, por exemplo, você toma um tranquilizante, o diazepam, bromazepam, alprazolam, clonazepam, você toma ali via oral, 40, 50 minutos faz efeito. Você sente a ansiedade abaixa, você fica mais calmo, mais calma. Agora, antidepressivo demora de 4 a 6 semanas para poder fazer o efeito, né? O efeito terapêutico, o efeito de melhorar os sintomas da depressão. Mas é importante você de casa lembrar que antidepressivo, olha só o que eu estou dizendo, melhora o sintoma da depressão. A tristeza, o desânimo, a falta de energia, a ideia suicida. Mas você vai ter que trabalhar na psicoterapia para poder aprender da onde que vem esta maneira de sentir, de pensar. Existem muitos fatores que podem ajudar. A própria alimentação, como a gente mencionou aqui, atividade física. Então, o seu estilo de vida vai colaborar ou não para que esse processo melhore. Agora, o grande medo de quem toma antidepressivo vou trazer uma interação. Põe na tela, quem está participando com a gente, está expressando essa preocupação. A Ione Patrícia, ela quer saber se quando a depressão é grave,
ela deve ser controlada por medicamentos a vida toda? Eu vou convidar o senhor para sentar, doutor Vamos. César, porque muita gente tem medo fica inseguro com relação a tomar ele a longo prazo. Vai viciar, não vai. Depois meu corpo não vai mais produzir a serotonina suficiente. Existe muita... A gente não conhece. Vamos ouvir, doutor? Uma boa pergunta, obrigado pela sua participação. Eu sempre evitei dizer para os meus pacientes assim, você tem que tomar isso a vida toda. Por quê? Porque eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A pessoa, às vezes, está com um quadro mental complicado. Já tive paciente que eu atendi no passado que entrou no meu consultório surtado, fora da realidade, agitado. E depois saiu disso, ficou bom e não precisou mais usar remédio, né? Então, eu não defendo essa ideia de que tem que usar remédio o resto da vida. Depende de um monte de coisa. Depende principalmente de quê? Depende do que você vai fazer com a sua vida, com o seu comportamento, além da medicação. Ok. As pessoas que têm tendência a ter que usar remédio muitos anos são pessoas que no tratamento, elas só estão baseando o tratamento na medicação, mais nada. Não checa a maneira de pensar, não aprende a melhorar a sua maneira de expressar seu sentimento. Se é uma pessoa muito reprimida, não aprendeu ainda a soltar a emoção. Se é uma pessoa que solta os cachorros, não aprendeu a se controlar, né? Então, não necessariamente as pessoas deprimidas vão precisar usar remédio a vida toda. A maior parte, não. Né, vai aprender, sim, a lidar com sua tristeza, com a sua perda, viver o luto, aprender a pedir perdão, fazer reparação, corrigir a forma melancólica de olhar a vida. Então, isso pode evitar ter que usar remédio muito tempo. Muita coisa para ser falado sobre esse assunto, não é mesmo? Mas a gente continua esse programa logo depois do intervalo, então a sua participação vai estar aqui com a gente e o Dr. César vai responder as perguntas que chegaram aqui ao longo desse programa. Eu volto já.